Olá, meus irmãos. Mais uma vez, nós viemos aqui para gravarmos mais este vídeo, meus irmãos, para que nós possamos entender e compreender o plano de resgate do nosso Pai. Mas esse vídeo, meus irmãos, que nós vamos estar gravando aqui agora é para todos os irmãos que conhecem a verdade do Pai e do Messias, que estão no caminho do nosso Pai, do nosso Messias, e aqueles que infelizmente se afastaram, deram as costas. Porque está uma repercussão, meus irmãos, sobre esse Papa, né, que ele pode morrer a qualquer momento, e o oitavo rei se manifestar ao mundo. Então tem muitos irmãos preocupados com isso, nervosos, até mesmo ansiosos. Mas, meus irmãos, creio que somente o nosso Pai, meus irmãos, Ele, na hora certa, no momento certo, o nosso Pai, o Messias, o nosso Salvador, eles irão nos dar o sinal de fugirmos das grandes cidades e irmos para o lugar preparado, meus irmãos, pelo nosso Pai. Não é para os irmãos ficarem angustiados, ansiosos, nervosos, preocupados com a fuga. Se vocês crerem, meus irmãos, que vocês têm a chave do reino dos céus na mão de vocês, por que dúvida? Por que ansiedade? Por que a preocupação? Por que a aflição? Por que ficar desesperados quando esse Papa morrer? Meus irmãos, esse Papa, eles podem estar planejando algo que nós não sabemos. Eles podem estar planejando, meus irmãos, algo, até mesmo uma falsa queda do meteoro, porque eles têm o projeto Bubi na mão, eles têm a tecnologia, para que eles possam tentar enganar os irmãos. Mas os irmãos que estiverem ali, firme na rocha, crendo no Pai e no Messias, tem a sua fé inabalável, não irá ficar preocupado, desesperado, ansiosos. Mas temos que ficar atentos aos sinais do nosso Pai e do Messias. Aqui, meus irmãos, no livro de Apocalipse, capítulo 13, no seu verso 3, diz assim, ó: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, o oitavo rei. Esse oitavo rei, meus irmãos, quando ele se manifestar ao mundo, quando ele se proclamar, temos que tomar cuidado, meu irmão, porque não pode, ele não pode ser proclamado rei em Roma. Pode ser aonde meus irmãos sabem. E lembre-se de uma coisa, meus irmãos: a fuga das grandes cidades, nós devemos ir para o lugar preparado pelo nosso Pai, pelo Messias, é quando um meteoro for atingir a terra, meus irmãos. Nós que já estamos salvos, nós que já temos a chave do reino dos céus dentro de nós, nós iremos saber, meus irmãos, a hora exata, o momento exato de fugirmos das grandes cidades e de irmos para o lugar preparado pelo nosso Pai. E mais uma coisa, meus irmãos, são os 154 mil selados. É eles que irão nos avisar para irmos para este lugar preparado pelo nosso Pai. O sinal é esse, meus irmãos. Porque primeiro, quem vai lá para o lugar preparado pelo nosso Pai, meus irmãos, é os 144 mil selados. Não somos nós que vamos. Primeiro são eles. Eles é que vão ouvir um cântico novo vindo do reino dos céus.
através do entendimento, na mente. E ali será o sinal para eles ir para o lugar preparado para nosso Pai. E ali nosso Pai vai abrir a mente de todos eles e vai mostrar a eles o que eles vieram fazer aqui, meus irmãos, na terra. Então, meus irmãos, nós temos que aguardar, temos que esperar com paciência, calma, sem estresse, sem ansiedade, sem nervosismo, sem preocupação. Porque não pode ser, meus irmãos, a grande tribulação não pode se iniciar, não pode ainda ser este ano, ou pode ser ano que vem. Não sabemos a data certa, não sabemos o mês certo. Mas nosso Pai, nosso Messias sabe todas as coisas, meus irmãos. E nós não iremos ficar enganados. Agora, saiba de uma coisa, meus irmãos. Os anjos caídos, eles são traiçoeiros. Eles são sagazes, são espertos. Azazel é muito inteligente. Azazel já planejou tudo, meus irmãos, para essa grande farsa do 8º rei. Podem aí surgir Francisco, meus irmãos, ele pode falecer e morrer e vir um falso rei. E aí? Os irmãos vão logo fugir para o lugar parado, para o nosso Pai, que não sabe nem onde é? Não, meus irmãos, só temos que ir na hora e no momento exato, quando recebemos o sinal, através dos 144 mil selados. São eles que irão nos avisar através do Espírito do nosso Pai. E são eles que nós vamos nos encontrarmos no caminho, porque nós não iremos saber onde é. Então são eles que vão nos guiar, meus irmãos, para o lugar preparado para o nosso Pai, através dos 144 mil selados. Então, meus irmãos, esse vídeo é para reforçar os nossos irmãos. Fiquem atentos, fiquem de olhos bem abertos, para que nenhum dos irmãos seja enganados. Eu creio que os irmãos com essa verdade para dormir, se estão ali firmes na rocha, com a sua casa alicerçada na rocha, não irão ficar enganados. Mas, infelizmente, muitos vão ficar enganados, que estão se passando pelos 104 mil selados, que estão se passando pelas 2 testemunhas. Os 104 mil selados, meus irmãos, não são da tribo de Israel, não são do sistema religioso, não vem lá do judaísmo. São virgens, puras, não se contaminaram com religiões. E no momento certo, meus irmãos, na hora certa, nós iremos nos encontrarmos com o nosso Messias, com o nosso Pai. E na hora certa, meus irmãos, no momento certo, nós iremos nos encontrar com os 104 mil selados. É eles que vão nos levar, meus irmãos. Não se esqueçam disso. São os 144 mil selados pelo nosso Pai. São eles que vão nos guiar, nos encaminhar, nos levar para o lugar preparado pelo nosso Pai. Então não fiquem, meus irmãos, preocupados, ansiosos. Mas sim, temos que ficar atentos, sim. Porque Azazel, ele vem com a artimanha. Ele não... É como já disse, né? Ele é a besta do Apocalipse. Então ele não é besta. Ele vai tentar o tempo todo nos enganarmos. Porque ainda falta, meus irmãos. Ainda falta as profecias do nosso Mestre, nosso Messias se cumprirem. Pode ser esse ano, não pode ser. Pode ser ano que vem, não pode ser. Então, meus irmãos, esse vídeo é para reforçar os irmãos que não andem ansiosos. Tenham calma, tenham paciência. Na hora e no momento certo, nós iremos saber, meus irmãos. No momento exato, no momento certo, saímos das grandes cidades, de fugimos e irmos para o lugar para nosso Pai. Nosso Pai, meus irmãos, não vai deixar nenhum de nós sermos enganados. Nosso Pai, na hora certa, no momento certo, sabe, meus irmãos, que o nosso Pai é paciente. O Pai não trabalha na pressa. O Pai não age nada por um impulso. O Pai não é ansioso. O Pai não é presunçoso. Não, meus irmãos. Nós temos que saber isso. 1000 anos aqui na terra é um dia para o nosso Pai.
Então nós também temos que pedir ao Pai frutos do Espírito: mansidão, temperança, autocontrole, domínio próprio, meus irmãos, para não ficarmos angustiados e nem ansiosos para a nossa fuga das grandes cidades. Que esse vídeo, irmãos, eu creio que venha chegar nos 4 cantos da terra, para os salvos e também os não salvos que irão ficar em tribulação, porque vocês terão uma oportunidade ainda, mesmo que vocês terão que perder a vida de vocês para entrar no reino dos céus, mas vocês terão a oportunidade de conhecer o reino celestial, o nosso Pai, o nosso Messias, que não é esse Jesus Cristo aí não, meus irmãos. Fiquemos todos na benevolência do Pai e do nosso amor, nosso Mestre, o nosso único pastor e verdadeiro pastor, o Messias. Forte abraço, meus irmãos.